Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de adoção. Eu sou Sávio Bittencourt e hoje nós vamos debater acerca do conceito de adoção. Nós vamos começar com o conceito que foi dado por Clovis Bevilacqua, o autor do nosso Código Civil de 1916. Escolho Clovis Bevilacqua porque foi o primeiro momento em que a adoção foi disciplinada de uma forma clara e completa no direito brasileiro. Nem nas ordenações, nem na consolidação das leis civis de Teixeira de Freitas havia uma menção explícita e organizada relativamente à adoção, que causava muita confusão acerca da sua interpretação e da sua existência. E houve por bem o legislador, em 1916, a cristalizar essa adoção como um instituto jurídico no direito brasileiro, reerguendo o instituto. Veja só, isso não é uma ideia nova. Nós estamos tratando de algo que 1790 anos antes de Cristo a 1750 anos antes de Cristo, na Babilônia, com o Código de Hammurabi, a adoção já era prevista. Portanto, a adoção é uma prática milenar do ser humano. É uma prática que está referida na Bíblia. É uma prática que é referida em vários textos históricos, em várias codificações. Então, apesar do direito brasileiro ter acordado para o Instituto da Adoção de uma forma sistematizada só em 1916, é o mérito do Clovis Bevilacqua e do seu código, né? O que faz o Brasil é reconhecer a existência de uma prática social que pré-existia essa codificação, obviamente, lá no Código de Hammurabi, já se previa, e está disponível na internet para você pesquisar, já se previa a adoção através de um contrato desde recém-nascido, ou a adoção mesmo informal, em que um artesão ensinava o seu ofício ao filho adotivo, que informalmente ele acolhia, e a partir do momento em que ele ensina seu ofício ao filho adotivo, esse filho não podia mais ser reclamado por sua família de origem. O que vale dizer, já estava íncita lá no Código de Hammurabi o melhor interesse da criança. Porque se essa criatura ensina o seu ofício para seu filho adotivo, para aquela criança que ele está convivendo, é porque ele tem afeto, porque ele se importa, porque ele quer que a criança sobreviva, quer dar a ela o direito ao futuro. Por isso ele ensina a sua profissão. E ensinando a sua profissão, ele cristaliza juridicamente essa adoção. Nós estamos falando de algo que aconteceu há 4.000 anos atrás. Né? Algo que estava previsto há 4.000 anos atrás, traduzindo que naquela sociedade já existia a adoção como uma forma prática de vivência, que é codificada posteriormente à própria prática. Então nós estamos falando de algo que é natural do ser humano, o acolhimento de criança é natural do ser humano, é algo mais ou menos instintivo. Isso não ocorre apenas com nossos filhos biológicos, ocorre também com crianças, e essa atitude é uma atitude que os textos históricos não nos deixam esquecer que ela sempre existiu na humanidade. Mas o direito brasileiro, ele vem a reconhecer só em 1916. Mas isso não é um problema do Brasil, né? O próprio direito português, na época, no início do século XX, não reconhecia o Instituto da Adoção, não tratava do Instituto da Adoção. Então, alguns países, e no Brasil, lá nas discussões que antecederam a edição do Código de 16, e foram longas, havia uma corrente fortíssima contra o Instituto da Adoção. Então, quando você encontra hoje algum paquiderme contrário à adoção, antipatizando o Instituto, essa antipatia tem origem secular nos paquidermes do passado que assim pensavam. Então, nos dias de hoje, a gente encontra pessoas ainda que têm antipatia pelo Instituto, que gostariam que o Instituto não existisse. A adoção conta com essa oposição permanente, hoje menos. Hoje bem mais delineada juridicamente, mais simpática do que era em 1916. Porque em 1916 o Código de Bevilacqua coloca a idade mínima para o adotante de 50 anos. E não podia adotar ninguém que tivesse uma prole legítima ou legitimada.
o que vale dizer, você dependia de não ter filhos e dependia de ter 50 anos para pleitear ser pai ou mãe adotiva. Então, Bevilacqua define a adoção, e a outra coisa diferente da adoção atual é que essa adoção do Código 16, a diferença entre adotante e adotado tinha que ser no mínimo de 18 anos, quando hoje essa diferença nós sabemos que é de 16 anos. Então, e que quanto hoje quem pode adotar são os maiores de 18 anos de idade. Qualquer pessoa maior é capaz de fazer tudo na lei civil brasileira. Casar, vender, comprar, montar negócio, se estabelecer, decidir, adotar. Pois bem, naquela época era 50 anos, só as pessoas mais maduras. E veja, 50 anos numa época em que a idade média, né, de vida do brasileiro era muito menor do que a de hoje. Hoje as pessoas de 50 anos são consideradas jovens. Se uma pessoa de 50 anos morre hoje, parece que morreu prematuramente. Naquela época, 50 anos já era uma idade avançada. Nós estamos falando do início do século XX. Nós estamos falando de algo que aconteceu há mais de 100 anos atrás. A expectativa do brasileiro era muito reduzida por uma série de questões, como nós sabemos. Mas o que nos interessa é que o Bevilacqua, ele define a adoção como ato civil pelo qual alguém aceita um estranho na qualidade de filho. O ato em que alguém aceita um estranho, o ato civil pelo qual alguém aceita um estranho na qualidade de filho. E essa definição foi uma definição que dialogou com vários autores do século XX. Eu lembro do professor Silvio Rodrigues, por exemplo, que implicava com o verbo aceitar. Ele dizia que a definição de Bevilacqua não era perfeita, porque o ato civil pelo qual alguém aceita não dava ideia da real ação do adotante no processo. A ação do adotante no processo era, por assim dizer, uma atividade mais intensa do que a mera aceitação. Então, Silvio Rodrigues dizia que a adoção era o ato de alguém, do adotante, que trazia para a sua família um estranho. Então, ele, em vez de utilizar a palavra aceita, ele utilizava a palavra traz. E a modificação desse verbo dava um pouco mais de dinamismo a essa ação para Silvio Rodrigues. Então, quando nós tratamos da adoção do século XX, nós estamos tratando de algo que começa a ser sistematizado. E diga-se de passagem a favor de Clóvis Bevilacqua, muitos autores mais modernos acabam elogiando muito a vinda do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição de 1988, como se ali houvesse, finalmente, o estado da arte acerca da proteção da criança e, no caso da adoção, a equiparação absoluta da adoção à filiação natural. Sim, esses dois estatutos, né, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, essas duas leis, elas são absolutamente fundamentais para o Instituto da Adoção. Mas, desde Clóvis Bevilacqua, havia preocupação preemente com o adotado. E Clóvis Bevilacqua, comentando o Código Civil que ele mesmo havia feito, ele insiste na tese que a adoção não se prestava apenas para dar continuidade à família, mas ao benefício essencial ao adotado, que não haveria de ter aquele carinho e aquela proteção em outro lugar que não na família adotiva. Então a adoção era necessária justamente porque o adotado precisava dela, embora pudesse representar para o adotante a continuidade da família. Lembro que nessa época as pessoas só podiam adotar se não tivessem filhos legítimos. Então, nós estamos tratando de algo que já lá no início do século XX era visto como um benefício para o que nós hoje entendemos como criança e adolescente. Na época, o adotado, que era mais amplo, não tinha os limites de idade que nós trabalhamos hoje. O fato é que essas definições iniciais, elas nos trazem um mérito. Qual o mérito? Reconhecer que o adotado estava no centro das preocupações.
Segundo mérito, foi no direito brasileiro a primeira aparição da adoção como instituto bem organizado, com todos os limites. Eram limites muito mais árduos que os de hoje, e seria incompreensível hoje nós tentarmos aplicar uma regra que só dissesse que só as pessoas de 50 anos podiam adotar, mas na época isso era muito comum. A legislação de vários outros países exigia uma idade muito madura para adoção. Legislação de outros países. Tinha país, como eu já citei, Portugal, que nem a adoção previa. Mas em outros países a adoção era permitida acima de 50 anos. Em alguns países, excepcionalmente, com 40 anos a pessoa podia adotar. Só o Japão, naquela época, das legislações mais relevantes, pode ser considerado uma exceção porque previa a adoção por pessoas maiores e não estabelecia esse limite mais alto de idade, digamos assim, para uma adoção madura. O fato é que, a despeito dessa limitação, a adoção foi prevista como instrumento bem delineado, organizado, com limites definidos a partir do Código Civil de 16. Então, o mérito do Cláudio Bevilacqua, a partir dessa definição simples, que hoje em dia precisa ser atualizada, porque o Instituto da Adoção também foi atualizado, ele deu a ideia inicial da adoção de uma forma muito sucinta e muito assertiva. A adoção é quando você coloca uma pessoa que não é tua filha biológica na tua família. Hoje nós dizemos, é a subrogação do pai biológico, ou da mãe biológica, dos pais, pelos adotantes. O adotante assume o feixe de deveres e poderes inerentes ao poder familiar e se coloca na mesma posição jurídica, hoje em absoluta igualdade, porque são inconstitucionais todas as tentativas de distinção entre as formas de filiação, mas já nessa época era um grande avanço você ter um instituto delineado como o Bevilacqua conseguiu fazer no Código de 16 e trazer essa definição. Com essas duas primeiras definições, nós vamos encerrar essa aula, convidando você a participar da próxima, onde nós traremos autores mais modernos e concluiremos com o conceito, digamos, atual da adoção, para que possamos ter uma utilidade prática na interpretação de todo o ordenamento jurídico a partir da luz que nos traz o direito atual sobre esse importante instituto, que é uma forma de filiação de primeira grandeza. Peço a você que compartilhe esse vídeo, que curta, que se inscreva no canal. O material didático está disponível na página profsaviobitancourt.com.br e nos vemos na próxima aula. Até lá!